Vou dar uma dica para quem está nos assistindo. Se você quiser destruir um rins, é só você ficar sem tomar água. É a primeira coisa. Tem pessoas... Por que não toma água, não? Cara, eu tenho que parar com essa merda, mano. Porque é o seguinte... Tem dia que eu fico um dia sem tomar água. O que é pior? E eu tenho um funcionário meu que eu tenho inveja dele, cara. Que toma 8 litros d'água, assim, enquanto ele tá trabalhando, velho. É surreal. Você sabe o que é isso? Hábito. É hábito. E o interessante da água é você não esperar sentir sede. Vamos imaginar o seguinte, um carro mais antigo. Se o marcador de combustível parar de funcionar, você vai trabalhar meio no escuro, né? Você vai passar no posto, põe lá 50, 100 reais, mas você nunca sabe quanto você tem de combustível. A sede é a mesma coisa. Quando você chega a sentir sede, você já tá devendo há muito tempo. E às vezes tem pessoas que esperam, viu? Te cutucou, já trouxe uma água para você. E esse é um hábito legal até, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser uma garrafa simples como essa. Aqui tem 500 ml. Se você não der conta de consumir de uma vez só, consome a metade, depois o restante e vai enchendo a garrafa ao longo do dia. E uma coisa que é interessante para a pessoa monitorar é a quantidade de vezes que ele vai no banheiro. E a coloração e cheiro dessa urina também. Se a pessoa tiver uma urina muito turva, muito escura e muito fétida, isso pode ser ou inflamação a nível intestinal, uma infecção, ou até mesmo excesso de metabólico que não está sendo jogado fora. Tanto é que se você perceber, a primeira urina do dia ela é mais escura. Tanto que é que eles fazem coleta, né? Opa, porque tem uma condensação maior. E como eu estava falando, né, da pedra na vesícula, ela tem um histórico também nutricional. Então muita gente forma pedra nos rins, chama litise, por excesso de ácido úrico, por excesso de sódio, porque o sódio aumenta muito a excreção de cálcio. Uma das pedras mais comuns que existe é de oxalato de cálcio. Não é porque a pessoa toma leite ou porque ele come queijo, é porque ele tem uma excreção maior de cálcio, isso passa pelos rins, com a presença do oxalato e pouca água, começa a formar os cristais. Aí chega uma hora e ele forma uma pedra. Você toma leite do água? Queijo? Não entendi. Do leite do queijo aí, o leite é prejudicial? Porque na minha época, o moleque crescia no leite e ali ele vivia eternamente. Hoje, por exemplo, parece que o leite de vaca não é indicado. Tem alguma coisa assim? Olha só, é outro alimento que tem controvérsias, né? Muita gente defende e outros demonizam o leite. Então vamos lá, eu vou ser neutro. Eu vou te falar o que é o leite. Tem pessoas que eu pergunto, o que é leite? Nem eles sabem responder. O leite é uma emulsão. Ele é uma junção de água, que é o soro, proteína, você tem uma proteína chamada caseína, que está no leite, e gordura. E açúcar, que é a lactose. Então junta tudo isso numa fase e você vê aquele líquido de cor branca que é o leite. Existem pessoas que têm uma coisa chamada intolerância à lactose. Isso pode começar na infância, mas é muito comum em pessoas da nossa faixa etária, né? 20, 25 anos, igual nós temos, né? É isso aí. Porque você vai diminuindo a produção dessa lactase ao longo do tempo. Então muita gente embasa em proibir o leite por causa disso, que você não tem enzima para quebrar. Mas isso não é uma regra para todos. Para quem realmente tem uma intolerância à lactose severa, eu não aconselho mesmo. Porque a pessoa tem distensão abdominal, porque como essa lactose não é quebrada, ela passa para o intestino grosso e forma uma quantidade muito grande de gases e muitas vezes quando não é quebrada de forma a contento, também desencadeia diarreia e por aí vai. E existem pessoas que têm alergia ao leite, então são coisas distintas. A intolerância é uma questão enzimática e a alergia já é uma questão imunológica. Ele desenvolve anticorpos contra as proteínas do leite. Uma vez que essa pessoa toma o leite, ele desencadeia uma série de reações alérgicas. Essa pessoa não pode nem passar perto de leite. Ou seja, muita gente escuta essas coisas por aí e acha que é para todo mundo. Por exemplo, tem gente que tem alergia ao ovo, então infelizmente essa pessoa não pode consumir ovo, mesmo sendo um excelente alimento. Então cada caso é um caso. Porque o leite é só para o bezerro. Pra vocês terem noção, a whey protein, a palavra whey, toda pessoa que tomou qualquer derivado do leite, né, ou leite propriamente dito, teve contato com uma certa parcela de whey protein. A palavra whey significa soro. Então quando você toma o leite, tem o soro, só que é diferente de você tomar o leite propriamente dito. Quando você toma um shake com whey protein, por exemplo, passou por um processo de filtração, ou até mesmo por troca de carga iônica, né, porque proteína tem carga iônica, e você separa só a parte nobre do soro do leite. Por isso que para algumas pessoas, mesmo que não treinam, é interessante usar essa proteína para compensar a quantidade de proteína diária, como é o caso de idosos. Só para você ter uma noção. Caramba, mano. O idoso ele pode usar sim. Chega um velhinho lá, você fala, pô, toma um whey aí que vai dar uma boa pra você. O idoso, ele desenvolve... Idoso não, eu vou pegar até pessoas mais novas mesmo. Desenvolve um quadro chamado sarcopenia.
Aqui nós temos duas palavras juntas, né? Sarco vem de sarcômero, que é a unidade funcional das fibras musculares, e a palavra penia significa pobreza. Sarcopenia, então pouca quantidade de sarcômero, que é a perda de massa muscular propriamente dita. Isso acontece devido ao quê? Declínio hormonal. Geralmente o idoso tem declínio hormonal. Declínio da quantidade de comida. O idoso ele não sente o mesmo cheiro, não tem o mesmo paladar de uma pessoa normal, geralmente. Então ele come mais por obrigação, vamos pensar assim. Então ele come pouco. E aí automaticamente ele não consegue manter massa muscular. E fora a questão do exercício físico. Marcos, isso é regra para todo mundo? Não, você vai ver muito idoso aí muito bem. Mas esteatose daria certo isso aí? Você fala pra... Esteatose... Hepática? Não é esteatose, fugiu o nome. Que dá problema no osso lá. Ah, sim, osteoporose. Osteoporose. Eu vou aproveitar e vou tocar nesse assunto também. A osteoporose, porque muita gente pensa que o osso é só cálcio, né? O osso também tem uma carga muito grande de proteína. Então, de uma maneira geral, se a pessoa passa ao longo da vida, desde a infância, até eu digo que osteoporose, ela é uma doença de cunho nutricional. Começa lá na infância. Imagina um menino o bebezinho que a mãe dá Coca-Cola na mamadeira para ele. Em vez de dar outro alimento rico em cálcio. E outra, cálcio a gente não tira... Osteoporose na infância. Não chega a acontecer na infância, mas o quadro está sendo criado. Você me entende? Ela vai manifestar lá pelos seus 35, 40, 50... Caralho, mas onde ela começou lá atrás? Tomava altas dedeiras de Coca-Cola. Mas eu tomava muita dedeira de Coca. Mas eu tô citando a Coca como fator potencializador. Mas na verdade, a grande maioria das pessoas que desenvolvem osteoporose é porque ele deve... proteína, ele deve cálcio, ele deve vitamina D3, ele deve magnésio, ele tem excesso de fósforo, vários fatores. Mas o whey ajuda nesse caso aí? Nesse caso, sim. Porque olha só que interessante, boa sua pergunta. Quando você tem perda de massa muscular, você também fragiliza a estrutura óssea. Por isso que tem idoso, toma um tombo bobo lá no banheiro. Morre. Ele, dependendo da fratura, ele vai... Fêmur. Cabeça de fêmur, fossa do acetábulo ali quebra. Porque ele tem uma perda acentuada. Aí, beleza. Um dos parentes pega esse idoso e traz pra mim. Eu vou, faço toda a análise, verifico que tá tudo baixo, principalmente a parte de proteína. Você sabia que é possível saber se a pessoa tá comendo proteína suficiente? A gente vai em cima da ureia, que é um lixo metabólico que é jogado fora. Então, em cima da ureia, eu sei se a pessoa tá comendo pouco ou muita proteína, tá devendo. E fora pela avaliação física também. Eu vou lá e prescrevo uma dose de whey protein para esse idoso dentro daquilo que é o regular de proteína, sem exageros. Aí aparece 1001 parente que nem ajuda a cuidar daquele senhorzinho ou daquela senhorinha e começa a criticar. Nossa, vai matar meu avô, vai matar meu pai. Mas eles não entendem o processo, porque nós trabalhamos com proteínas de alto valor biológico. Lembra que nós conversamos um pouquinho sobre a proteína que tem na fruta é uma coisa, a proteína que tem nos grãos é outra e a proteína de origem animal é outra. Então, por exemplo, quando você pega uma proteína de alto valor biológico do ovo, ela é muito superior a esses tipos de coisas que o idoso come. É uma sopinha, é uma bananinha amassada. Não, ele até pode comer isso sim, mas se ficar devendo proteína, o sistema imune dele vai embora, a massa muscular vai embora e a massa óssea também. Você muda a vida do velhinho a hora que ele entra nisso aí. É óbvio que não vai ser só a entrada da whey protein, mas também alimentos ricos em minerais, vitaminas, porque nós trabalhamos assim, ó. Existem 3 macronutrientes que nós temos que manter todos os dias: carboidrato, proteína e gordura. O que acontece hoje no dia a dia, as pessoas têm uma ingestão muito superior de carboidrato, fica devendo na proteína e geralmente o tipo de gordura que come é gordura ruim. Gordura sofre o mesmo preconceito, igual nós estamos falando de ovo, de leite, por aí vai. Gordura é bem-vinda. Tem gente que deixa de comer um abacate porque tem gordura, só que a gordura do abacate é uma gordura boa. Ela é monoinsaturada. E hoje as pessoas têm uma quantidade muito grande de gordura saturada sendo consumidas e o que a gente chama de ômega 6 em demasia. Qual que é a gordura ruim hoje? A pior de todas? A gordura do óleo, né? Acho que é fritura, não sei. Margarina. Quanto mais você refina um óleo, pior é. O processo de refino, de clareamento e por aí vai. Mas vamos pensar o seguinte, a pior gordura que tem para uma pessoa ingerir chama-se gordura trans. O que é isso? Existe uma cadeia carbônica e altera-se a posição desses carbonos. Então você tem uma gordura que é cis e a trans, você altera a posição. Coisa simples que é feita pela indústria. Adiciona-se hidrogênio nessa gordura. A grosso modo explicando, eu não vou entrar em bioquímica aqui agora, né? Que, inclusive é uma das áreas que eu mais amo. O cara é uma enciclopédia humana, maluco. Você é profundo, sim, você é profundo no assunto, cara, sabe? Você sabe o nome, o termo que aconteceu, de onde surgiu. Parabéns, mano. Mas dá pra entender o sucesso de onde veio. Mas é isso que a gente tenta fazer. Eu até explico para as pessoas que eu não vendo consulta, eu vendo consultoria.
Eu quero que a pessoa aprenda. Eu não quero que a pessoa fique dependente de mim pro resto da vida. Eu quero que ele aprenda. Uma vez que você aprende o que você pode, o que você não pode, você pode estar num resort, você pode estar num restaurante, você pode estar em qualquer lugar que você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Nós não começamos falando de conhecimento? Sim. A ideia da consultoria é ensinar, né? A palavra de Deus fala no livro de Mateus, quem tem ouvido, ouça, né? Ouvir é diferente da pessoa escutar. Ele ouviu, aprendeu. Pera aí um pouquinho. Posso tomar um copo de coca vez ou outra na minha vida? Pode, você não vai morrer por causa disso. Mas todo dia você tomar 2 litros? Nós estávamos falando de gordura trans. Às vezes a pessoa quer comer uma pizza, uma borda recheada de catupiry. Se ele fizer isso uma vez no mês, ele não vai morrer. Depende também do quadro dessa pessoa. Mas, de uma maneira geral, esse tipo de gordura, se ela for consumida em demasia, de forma constante, ela muda o seu perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? Você olha lá os níveis de colesterol total, HDL e LDL, que inclusive LDL tem uma fama de ser chamado de colesterol ruim. LDL nunca foi ruim, ela só é ruim quando ela muda, e tem 3 características, né? Quando ela é densa, oxidada e pequena, mas você precisa de LDL. Se você não tiver LDL, você morre, porque você não carrega a vitamina K2. Mas quando você usa esse tipo de gordura, você passa a ter níveis muito elevados de colesterol. Isso derruba os níveis de HDL, que é bem-vindo, é uma molécula protetora, e a sua LDL sobe e ainda oxida. Ou seja, só porque você está comendo uma gordura que não tem origem, vamos dizer assim, da natureza, ela é produzida. O bacon é bom? Ele é bem-vindo, desde que a pessoa já não apresente algum tipo de dislipidemia. Porque quer queira, quer não, tem pessoas que não fazem aquele processo de escorrer aquele excesso de gordura depois que você frita o bacon. E um bacon bom, sobra muito pouca coisa de gordura, fica praticamente só a carne ali. Sim. Então, a pessoa que gosta de comer bacon também não pode ter, vamos dizer assim, aquele receio de investir. Por que você perguntou isso? Que eu adoro bacon. Você adora bacon? E aí, assim, não gosto de falar mal de bacon, não. A gente tava falando de gordura. Bacon é vida. Então, por isso. A gente tava falando de gordura. Né? Eu falei, pô, será que o bacon né? é bem-vindo, mano? Não ter perguntado. Só o que não pode é a pessoa ter uma constância disso todos os dias, né? Comer muito bacon e por aí vai. Agora, você tocou num assunto interessante, que eu sempre falo que a gente tem que fazer por merecer. Né? Se você observar alguns tipos de trabalho, por exemplo, um gari, um trabalhador rural, um trabalhador braçal, dificilmente você vê uma pessoa... de pedreiro, que o cara não carrega uma massa ali o tempo todo. Ele tem uma demanda muito alta de calorias e energia. Então, o que entra nessa dieta dele não provoca esse efeito de ganhar tanta gordura como uma pessoa normal. O que as pessoas estão pensando hoje? Ah, eu vou pra academia, passo a catraca pra dentro e tá tudo certo. Dependendo desse padrão de treino, ele tá ajudando de alguma forma? Tá, mas ele não dá esse direito da pessoa achar que pode aumentar até a quantidade de coisas que ele ingere. Então, quando a pessoa segue bonitinha a dieta ali durante a semana como um todo, ele pode ter algumas aberturas sim, desde que não seja nada exagerado. Mas por que disso? É porque quer queira, quer não, se a pessoa permanecer muito tempo somente naquele padrão alimentar, privar de tudo aquilo que ele gosta, porque tem algumas coisas na nossa vida que ela tem até mesmo um efeito nostálgico. Às vezes um pão de queijo que a sua mãe fazia, um bolo que a sua avó fazia. Não, nunca mais vou poder comer um pedaço de bolo. Nunca mais. Não existe isso. Ele pode, desde que ele faça durante toda a semana correta. No final de semana ele pode fazer 1, 2 refeições livres sem problema nenhum. Eu até nem gosto das pessoas que usam esse termo, né? O dia do lixo. Como assim dia do lixo? Comida não é lixo. É uma refeição livre. O que é uma refeição livre? Algo que você gosta de comer. Mas o cara não vai comer 1 quilo de pão de queijo. Não vai comer uma forma de bolo de cenoura. Pronto. Vai comer um pedacinho. Vai comer um ali, pedaço. Né? Matou a vontade total. Porque precisa disso. Mas é difícil, né, cara? Assim, do jeito que você fala, cara, eu queria muito comer entrar uma forma numa de dessa. bolo? Não, eu queria entrar numa dessa, numa parada saudável e tal. Mas aí a hora que você fala assim, pô, faz certa semana inteira. E aí no final de semana, beleza, 2 refeições. Pô, você fode o cara todo já, sabe? É Como foda. assim, Camilete? Não, porque é difícil, cara. A gente é gordo, a gente sofre sabendo que vai ter que abdicar de coisas a semana inteira e só no final de semana você vai poder 2 vezes, velho. Deixa eu te falar. É por isso que você 2 precisa de um vezes. profissional. Ele vai te passar um processo que não vai ser essa caminhada que você tá enxergando. Isso vai acontecer naturalmente, sabe? É por isso que tem que ter um cara foda. Dá pra acontecer naturalmente, assim? Dá pra ter essa adaptação? Eu vou... Ou tem que chegar com os 2 pés na porta e é isso Esse agora? que é o bom. De 2 pés, ó, velho. Aí o bom é que ele faz a introdução e depois pergunta da forma como eu gostaria de responder. É isso mesmo, top. Então vamos lá. Por coincidência, nesse mês de março agora, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu completei 28 anos que eu servi o exército. É um tempo bom, né? 28 anos já.
quase 30 daqui a pouco. Quando o recruta entra no exército, você começa tudo muito dentro do padrão. Vai ensinar ele a marchar, vai ensinar ele a colocar um fardamento, ele vai ter depois um contato com armamento e por aí vai. Tudo muito dentro de um padrão. Quando passa um tempo, tudo aquilo para se torna normal. Então, quando você pega um menino aí de 18 anos de idade, para muitos, ele não está habituado a acordar cedo, ele não está habituado a seguir ordem, nada, mas depois se torna normal. Quantas pessoas que eu vi no quartel que no início ele odiava aquilo, depois de um certo tempo ele queria até seguir carreira. Porque nosso corpo ele é adaptável a tudo aquilo que você vai mudando. Então, se porventura chegar de sola, como você falou, assusta. Da mesma forma que nós falamos no início, quando o profissional da área de saúde é muito permissivo, pode fazer o que você quiser, não dá certo, também se chegar muito de sola, às vezes assusta. Então você começa devagar. Por exemplo, faça de conta que a pessoa, todos os dias ele toma 2 litros de coca. Vamos tirando aos poucos, vamos diminuir para 1, daqui a pouco meio litro, e depois de um tempo você vai olhar para a Coca-Cola, você não vai mais sentir aquela vontade. Eu como sanduíche todos os dias. Não, vamos diminuir isso aí? Que horário que você come? Como 11 horas da noite. Vamos comer mais cedo e vamos diminuir para 2 por semana? 3? Daí a pouco você vai mudando. Porque o horário influencia também. Muito, muito. Tem pessoas que são diagnosticados, entre aspas, com a diabetes, porque ele acorda com a glicose muito alta. E até eu deixo claro que no tratamento da diabetes a gente não tem que preocupar só com a glicemia. A gente tem que preocupar com a insulina e com a neurotoxicidade que a glicose em excesso faz. Porque ela destrói neurônio em excesso, né? Se você tiver, destrói a visão, dá degeneração macular e também a toxicidade dessa glicose no próprio pâncreas. E esse pâncreas vai parando de funcionar. Como eu citei mais cedo, hoje eu avaliei um paciente que, infelizmente, quando faz uma avaliação que eu chamo de curva glicêmica e insulinêmica, isso é muito pedido para gestante, mas a gente pode pedir para qualquer pessoa. Só que eu nunca peço só a curva da glicose, eu peço da insulina também. Então, devido a essa pessoa o tempo todo ficar comendo glicose, esse pâncreas entra em fadiga. Assim como existe a fadiga adrenal, existe a fadiga do pâncreas. Aquela pessoa que come muito tarde, come excesso de carboidrato, como você falou, esse pâncreas ele é posto para trabalhar, vamos dizer assim, 1000 graus. Chega um momento, o pâncreas fala assim, não dou conta mais de você não, acabou, não vou trabalhar mais. O que aconteceu? Quando a pessoa chega de manhã, mede-se a glicose de jejum e a insulina, beleza? E dá um copo com 70 gramas de glicose para essa pessoa tomar, diluída. Na hora que entra essa glicose, ela é uma prova de esforço para ver se esse pâncreas funciona. A insulina dele não subiu nada e a glicose subiu e foi embora. Ou seja, ele já não está produzindo a mesma quantidade de insulina. Se não corrigir, chega uma hora ele passa a ser diabético tipo 1, porque ele já não vai mais produzir insulina. O que eu preciso fazer com essa pessoa? Reduzir ao máximo carboidratos simples e carboidrato de maneira geral para deixar esse pâncreas descansar. E aí nós vamos entrar com fibras. A maioria das pessoas não consome fibras. Se você pegar aí, na época paleolítica, as pessoas consumiam muita fibra, raízes, vegetais. Hoje não, tem gente que come arroz e bife. Então não tem nada de fibra nessa alimentação. Macarronada, por exemplo, não tem nada de fibra. E entrar também com proteínas de alto valor biológico. Muita gente é desnutrida em matéria de proteína. Aí eu consigo, de forma lenta e corrigindo essa diabetes, porque já estava diabetes tipo 2 praticamente, até que ele volte esse pâncreas a funcionar normalmente. E o horário é tudo isso que você falou. Dependendo do horário que você come, seu corpo não quer mexer com aquilo mais, ele quer entrar em descanso. E você passa a noite inteira forçando todo o sistema a digerir algo que ele não quer. Você acha que é por isso que as pessoas, por exemplo, eu já vi muita gente que emagreceu, o que você emagreceu? Que regime você fez? Cara, só parei de jantar, não tô comendo a mesma coisa, mas parei de jantar. E o cara emagreceu. Muda muito. É porque é o seguinte, no geral, nessa vida moderna nossa, a pessoa passa o dia todo trabalhando. Ele já acorda meio atrasado, toma uma xícara de café, vai pro trabalho, às vezes come alguma coisinha no meio da manhã e só almoça. E os que fazem isso, come alguma coisa no meio da manhã. Almoça rápido, almoça um lanche e vida que segue. No meio da tarde, vai lá e come um pão de queijo com xícara de café e a adrenalina tá muito alta por causa do trabalho. E a adrenalina, ele é um inibidor da fome. Quando essa pessoa chega em casa, que não é o mesmo ambiente de trabalho, ele se sente o quê? Confortável. Ali ele tem a casa dele, a família, a geladeira, o armário, é onde que ele começa a comer. E nesse momento, todas aquelas células adiposas que estavam ávidas, esperando o dia inteiro, opa, que hora que vai chegar a comida? Elas vão agir de forma muito intensa, no sentido de armazenar o máximo possível de energia. Por isso, você vai ficar um tempão sem comer de novo, né? Principalmente depende do que a pessoa vai comer. Aí muita gente pode pensar, olha, mas então você está indo contra o jejum? Não, o jejum ele é algo planejado. Ele não acontece dessa forma. Quando a pessoa faz um jejum intermitente, por exemplo, ele tem uma duração, ele tem uma forma de você entregar esse jejum, que inclusive no caso desses pacientes com resistência insulínica e diabetes, uma das estratégias é o jejum intermitente.
Porque você deixa todo o sistema descansar. Mas tem toda uma forma de você começar o meio e o fim desse jejum. Pô, depois Não do andar almoço... igual todo mundo, vou fazer jejum. Vou fazer jejum. Se fizer sem critério, porque primeiramente, você está disposto a fazer jejum? O que eu falei da avaliação física? Num processo de emagrecimento, que é diferente de perder peso, vocês sabiam disso? Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Não. Perder peso é perder qualquer coisa. Se você passar ali numa farmácia e comprar um diurético ali, que é uma medicação usada para, por exemplo, líquido pra caralho. pro hipertenso, por exemplo, tem a hipertensão, muitas vezes o profissional médico passa várias frentes, né? Põe lá um beta-bloqueador, né? Coloca um diurético e o diurético joga a água fora. Então, se a pessoa tomar diurético durante 2 dias, ele vai baixar esse peso, mas ele não emagreceu, ele perdeu água. E quando a pessoa faz qualquer processo sem ter esse entendimento de que não pode você perder massa muscular, na verdade ele fica no prejuízo. Nós não falamos um pouco no início sobre mitocôndrias? Quando você perde massa muscular, você diminui a densidade mitocondrial. E aí, o que acontece? Essa pessoa tinha um gasto calórico X. Com menos massa muscular, ele vai ter menos. Isso explica por que tem pessoas que permanecem com peso baixo 1, 2 meses, quando ele retoma até mais. Porque aquela massa muscular que ele perdeu, ele não recupera. Mas a gordura ele recupera com muita facilidade. Só para deixar bem claro para muita gente que está nos assistindo, olha que interessante isso. Quando você pretende aumentar a massa muscular, existe todo um trabalho metabólico para que isso aconteça. Ou seja, se você ficar em casa e só comer, suplementar e não houver o treinamento, isso não vai acontecer. Hipótese alguma, esquece. Você pode até ganhar um pouco, mas quase nada, porque o estímulo do treinamento é que provoca hipertrofia. Agora, para emagrecer, não. Desculpa, para engordar, não. Basta você só comer. É muito fácil você ganhar gordura. Agora, é prazeroso, né, opa, mano? É fácil. Tanto é que muitas pessoas falam assim, nossa, eu não vou treinar a parte superior porque eu vou ficar muito forte. Mulher, algumas falam isso, né? Não faz treinamento da parte superior, não treina ombro. Já vi. Não vou treinar braço porque eu vou ficar forte. Eu quero só perna e bumbum. Se pro homem já é mais difícil hipertrofiar, e ele tem toda uma estrutura hormonal que favorece isso, né? Desde que ele não tenha nenhuma desordem, pra mulher é um pouco mais difícil. E é interessante que ela treine, porque olha que interessante. Nós conhecemos um arquiteto muito famoso, né? Oscar Niemeyer, que fez o projeto de Brasília. De Uberlândia também, né? Foi também dele, né? Quando um arquiteto faz uma estrutura, por exemplo, de uma cidade, ele vai colocar tudo dentro de uma ordem funcional. Onde que está o centro comercial, onde está, por exemplo, a prefeitura e por aí vai. Sai distribuindo. Quando Deus nos formou, foi da mesma forma. Se vocês observarem nas extremidades dos nossos membros, né? Você não tem célula de gordura aqui, ó. Nessa parte da sua mão, por exemplo, você não tem. Mas na região central você tem, porque tem uma finalidade. E esse tipo de tecido adiposo dessa região, ele é muito agressivo. Ou seja, tudo aquilo que entra de calorias, ele tem uma facilidade melhor, né, maior de assimilar e guardar, e ao contrário, também ele tem a dificuldade de liberar. Por isso que a maioria das pessoas reclamam, nossa, eu emagreço, mas minha barriga não vai. Por quê? Porque esse tipo de tecido adiposo, tanto da face externa, que a gente chama de subcutâneo, como que está lá no meio, ele não responde da mesma forma. É como você falar com uma criança teimosa. Demora mais tempo e não responde do mesmo jeito.